Hoje a gente vai falar sobre os 3 capítulos, o 7, o 8 e o 9, do livro Refatorando com Padrões de Projetos. É o nosso penúltimo encontro desse livro. Daqui 15 dias a gente tem mais um encontro para finalizar ele. E esses 3 capítulos, ao meu ver, eles foram mais tranquilos. Talvez nem tanto o primeiro, né, do adapter ali para algumas pessoas, mas está tudo bem, a gente discute aqui, vamos conversar, sabe quais foram as nossas percepções. Mas o 8 e o 9, na minha percepção, foi mais tranquilo, mas vamos conversar. Eu acho que primeiro, eu vejo que tem muitas pessoas entrando assim, no meio aí do nosso ciclo de leitura, que no caso é com esse livro de Refatorando com Padrões de Projeto, e aí eu queria setar as nossas expectativas, né, para hoje. Então, para quem já está aqui, quem é a primeira vez que está aqui? Eu sou a segunda vez, né? Mas eu não cheguei a ler o livro, não cheguei a participar que eu entrei no meio já. Ah, não, sem problema, não tem nenhum problema. Seja bem-vinda. Então, o que eu queria setar com vocês hoje aqui. Nossa, falar setar é tão estranho, né? Mas, enfim. O que eu queria ter esse nosso acordo hoje, né? E reforçando, né? Que a intenção dos nossos encontros não são para ser uma aula, é um espaço de troca que a gente pode compartilhar nosso código, pode compartilhar nossas ideias, não tem pergunta boba ou frase boba ou qualquer coisa desse tipo, porque a gente aqui está aprendendo junto. Perguntas são sempre bem-vindas e a gente está aqui para se ajudar, né? Aprender junto, esse é o foco, porque o Leitura Dev, ele nasceu da intenção dessa troca, de não ser uma leitura tão sozinha, né? Ou com pessoas que você possa compartilhar sobre percepções do tema. E geralmente são livros técnicos, então às vezes é mais difícil a gente aprender. Então, para isso, surgiu a Leitura Dev. Então, beleza. Setamos expectativas. Bem, o capítulo 7, ele vai falar sobre o adapter. E partindo do problema do livro, né, e do dev que ele tinha um problema, o principal ponto que ele teve ali foi que ele precisava fazer uma integração com uma API que vamos chamar de legada. E o adapter, em todos os casos que eu vi, ele realmente tenta resolver esse problema. Quando eu preciso colher algumas informações e, ao invés de tentar fazer aquela consulta direta ao seu cliente, eu tenho uma camada intermediária para que torne esses dois conversáveis. Então, que nem tem essa imagem. O legado querendo conversar com o cliente. Então, no meio ali, eu faço essa construção desse adapter. E aí eu queria perguntar para vocês, né? Onde vocês já viram adapters em situações reais? Em aplicações que vocês já trabalharam e que vocês precisaram construir um adapter? Eu vejo que a gente usa muito ali na arquitetura hexagonal. A gente fica convertendo, né, da camada de domínio para uma porta de saída, né? Então tem sempre um monte de adapter ali, conversões que são feitas. Até mesmo um dos componentes a gente já chama de adapter, né? Exatamente. Aí eu fiquei lembrando hexagonal o tempo todo. Alguém já implementou adapters em arquitetura hexagonal em algum projeto? Fora a Cris? Eu não. Ainda não, né, Iago? Ainda não. Ainda não. A gente vê bastante na arquitetura hexagonal, mas
a gente pode também ver em algumas outras arquiteturas. É porque lá, na arquitetura hexagonal, realmente tem um componente que a gente já coloca, já chama de adapter. E nessa intenção mesmo, para conseguir fazer essa conversa entre as camadas. Porque na arquitetura hexagonal, a nossa ideia é que as camadas elas estejam protegidas, bem separadas. E aí a gente constrói esses adapters para fazer essa conversa entre esses componentes. Mas uma coisa que eu até escrevi lá no grupo é que quando eu estava lendo sobre o adapter aqui, me lembrou muito o ACL. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso. Não. Aí eu vou contar uma história. Eu trabalhava em um outro time e tinha um dev que sempre falava, não, mas o ACLA, desculpa. O ACL está fazendo isso, o ACL está fazendo aquilo, e ficava repetindo o ACL, e eu não fazia bolufas do que ele estava falando, mas a gente sabe que a gente vai e não pergunta, né? No começo, porque quando você é dev júnior, você fala assim, pô, não vou perguntar porque as pessoas vão achar que é uma pergunta boba, e está todo mundo tão naturalmente entendendo o que é um ACL, como assim eu não entendo? O ACL é uma aplicação que ela funciona como um adapter. Quando a gente pensa ali em Domain Driven Design, há construções de ACLs, aplicações que são ACLs, que é Anti-Corruption Layer. Então, ela funciona como uma camada de proteção de anticorrupção, uma camada de anticorrupção. A ideia é que ele faça essa conversão de valores para proteger o domínio da sua aplicação. Então, assim, no Domain Driven Design, a gente preza muito para o domínio ele ser bem coeso. E como que a gente protege ele das aplicações externas? Um exemplo muito ali do livro. Ele queria saber qual que era o e-mail do cliente, mas o e-mail do cliente estava contido numa característica do legado dele que ele tinha. Então, ele precisava entrar no objeto cliente, entrar em preferências para depois descobrir qual era o e-mail. E no domínio da aplicação dele, era mais direta essa informação do e-mail. Eu não precisava descer tantos níveis ali no objeto para ter aquela informação. O ACL, quando eu falo de ACL, é porque eu vou fazer uma aplicação inteira só para fazer esses tipos de conversas entre as aplicações. Então, como vocês ouvirem a série no trabalho, ele vem da origem do Domain Driven Design, ele é uma solução arquitetural, então ele sobe um pouco o nível, ele não é um design pattern, ele é uma solução arquitetural ali dentro do DDD, mas dentro do ACL a gente vai construir os adapters, que vai fazer essas conversões, vai fazer um depara. E, como eu já falei, né, quais são os reais, qual é a utilização real ali do adapter? Quando a gente vai precisar acessar informações de um sistema antigo, quando a gente lida com SOAP, quando a gente lida com o XML legado e a gente precisa fazer a conversão para um outro, quando a gente lida com algum SDK, API de terceiro, biblioteca antiga, e sempre relembrar quais são os trade-offs, qual é o custo de utilizar o adapter. Eu vou ter que construir mais classes, pode deixar o meu debugging mais difícil. Poxa, de onde que veio essa informação? Até eu, dependendo de como isso foi construído, até eu descobrir qual foi aquela rota, qual que foi o fluxo para encontrar aquela informação e por que não está acontecendo. E ele também pode esconder alguns problemas reais. Aí, no exemplo do livro, ele faz isso bem diretamente, né? Porque ele constrói a interface que vai fazer o tratamento da informação em si que ele quer na sua classe principal. Ele está construindo uma camada. Sempre quando eu pensar em adapter, eu vou pensar numa camada. Uma camada de tradução. A gente pode falar que o adapter acaba sendo um tradutor
de um sistema para um outro, de uma classe para outra. E aí eu acho que vai ter... Desculpa, Fala, Cris. Jack. Não, Não, é que pode quando falar. você falou depara, é bem isso mesmo, né? Antigamente a gente falava muito depara, né? Era mais fácil falar assim, não, constrói um depara aí. Aí Sim. você vai falar de uma maneira mais elegante. Não, constrói um adapter. Eu não tinha associado as duas coisas, mas agora que você falou, é isso. Eu tava até pensando nesse ponto. E, de certa forma, o adapter ficou um pouco nebuloso quando eu tava vendo, porque eu tava pensando muito na conversão de tipos ali, né? Seu domínio é representado por uma classe X, que é o tipo ali que ele vai retornar para quem chamou, né? E onde você tá. O que você tá chamando ali, né? Sei lá, seja uma API, seja banco, seja o que for, é um outro tipo. E eu tava pensando muito nesse mapeamento de um tipo pro outro. E aí, quando você começa a construir aquele monte de map, é por causa do hexagonal, né? Sim. E aí eu fui jogar na IA e coloquei lá, né? No Copilot. Esse adapter é a mesma coisa que eu faço no Mapper. Aí, tipo, ele falou, não é a mesma coisa. Mas ainda fiquei com aquele sentimento que é muito parecido. Porque no fim, você vai ter que equalizar os tipos ali. Porque você não vai poder usar o retorno ali que sua API... Que a API externa deu, porque, sei lá, vai quebrar sua aplicação, provavelmente. Você vai ter que fazer uma adaptação de tipos, provavelmente. Sim. E só que ficou muito na minha cabeça essa questão do mapper. Só que o mapper é quase que um outro padrão, né? Não é bem um padrão, mas enfim. É quase outro, né? Mas eu fiquei muito com isso na cabeça. E até o exemplo que eu fiz era bem isso, assim, era essa questão dos tipos, né? Que você precisa, às vezes, equalizar para retornar uma resposta. É interessante porque agora que você falou, Josine, eu meio que me confundi assim, entre o mapper com o adapter também, mas eu, vendo assim, por exemplo, onde eu trabalho, a gente usa muito mapper, sendo que, pelo que eu entendi desse capítulo, eu acho que assim, uma palavra-chave que a Jack falou é tradução, é como se fosse uma tradução, e o adapter ele traduz indo e vindo. Acho que o mapper é geralmente só em uma direção, né? Por exemplo, de uma API para a sua aplicação. Ele não vai, tipo, da sua aplicação para a API. O adapter, pelo menos no exemplo que ele usa, vai de JSON para XML e XML para JSON, né? Isso. Ele faz o indo e vindo. Faz a ida e a volta. Cadê? É que nem aquela imagem que está lá na página 82. Ele vai ser uma camada mesmo que a gente vai colocar entre o meu cliente e entre o sistema legado. Então, eu acho que, Iago, foi chave. Ele faz essa ida e essa volta. E é o que a gente... Pode falar. Essa imagenzinha é a que ele mostra, né? Constrói XML de um lado e do outro desconstrói XML. Isso. Não é essa? Exato. Essa mesmo. O cliente ele tem um ID universal, ele faz o request ali para o adaptador, aí ele constrói o XML, chama para conversar com o serviço. É que o mapper ali direto, Josi, aí me veio esse pensamento, o mapper eu já tenho a minha resposta. E aí eu faço esse depara mais cru. O adaptador em si, ele faz a conversa entre os sistemas. Seria a camada de conversa mesmo. E aí, do sistema legado, ele destrói o XML, valida o data e tem o adaptador. E o ACL, ele está mais para cima. Você pode pensar numa aplicação somente focada em fazer essa conversa. Não só uma classe. Deixa eu ver aqui como é que ficou o meu exemplo, que eu fiz ele no sábado, ou domingo. Agora dá para ver. Não julguem porque eu estou usando o VS Code com Kotlin. Eu sei que a Cris já está me julgando internamente. E a Josi também.
Não julgo. Não julgue. Eu queria usar, mas eu tenho preguiça de mudar. Literalmente. Dá para ver agora melhor? Uhum. Boa. Então, essa já é a versão refatorada. Antes, é verdade, mudar de ideia. Eu gosto muito não, o IntelliJ. Principalmente ele é mais fácil para fazer a parte de debug. Mas o VS Code a gente também ganha algumas outras coisas. Eu tenho a minha classe, preferências do cliente, ou poderia ser somente cliente, e eu tenho uma interface que conversa com o meu sistema legado, e eu vou criar uma classe específica só para colher as informações. Antes, no exemplo que era sem refatoração, ele fazia tudo no client. Ele já instanciava aqui o preferências, do get preferências do cliente, que é o que conversava com o sistema legado, e aqui dentro ele faz essas chamadas, entendeu? E eu acabo colocando muito mais condicional, porque ó, que nem o e-mail vai estar dentro do cliente SOAP, obter preferências de e-mail, passando o ID universal, e ele coloca as suas validações aqui. Então, não é a melhor estratégia, porque eu vou deixar essa, dependendo da quantidade de itens que eu tenho, ela vai ficar muito maior e ela vai acabar sujando essa minha classe cliente. Não é responsabilidade dela, vamos falar assim, sabe? Ela tá com muita coisa para fazer. Então, uma maneira de separar isso é eu construir uma classe específica, não, essa é a teste, mas construir uma classe específica para que tenha esses tratamentos dessas informações. E essa classe é o adaptador. Beleza? Beleza. Mais algumas considerações sobre o adapter? Acho que ficou mais tranquilo, né? Para mim, eu achava no começo, quando eu li, que era um padrão de transição que você podia deletar depois, mas pelo jeito, não necessariamente, né? Não, ele é um padrão estrutural. Ali nos padrões, a gente vai ter 3 tipos, né? Os criacionais, os estruturais e os comportamentais. Ele vai ser um padrão de estrutura. Ah, sim, então esse é o primeiro que a gente vê do tipo estrutural. Isso. Né? Beleza. Ele é mais para estruturar o código, né? E deixar cada coisa no seu lugar, tipo, as responsabilidades, né? Você deixar a responsabilidade de cada coisa separado. E aí, Porque eu faz esqueci o sentido. nome que ele usa. Ele fala do extrair classe, extrair método quando ele tá refatorando, né? Uhum. É meio que pra você deixar uma estrutura. Porque do jeito que tava antes funciona, mas fica um negócio meio. Quer dizer, tudo funciona, né? Todos que tinham sem refatorar funcionam, mas tipo assim, a estrutura ali do projeto fica meio bagunçada, né? Mais pra você delegar as responsabilidades, né? Deixa mais geomático, né? Mais legível, né, Josi? Essa é a intenção. Deixar legível para manutenção e que ele também seja extensível. Porque vamos supor que eu tenha mais itens ali dentro daquele SOAP que eu preciso fazer a conversão. Quantos ifs a mais eu teria que colocar naquela minha classe principal, que era a cliente? Sim. Com esse adaptador, com esse adapter, eu centralizo todas essas conversões necessárias num lugar só. O state, eu gostei que ele chamou de Maria. Vocês notaram, né? Que era por causa do Mario, né? Quem jogou Mario? Lembra do Mario World? Eu falei, ué, só faltou qual que chamar de Mário. Só faltou.
E aí o state ele é um padrão comportamental, porque dependendo do estado do objeto, ele vai ter comportamentos diferentes. E eu acho que ali no código, né? Deixa eu ver como eu fiz. Nesse caso, para eu fazer as transições de estados, neste exemplo aqui, vamos supor, ele construiu um enum, né? Até no exemplo dele, se eu não me engano, é enum também. Exatamente. Tipo, o estado da Maria. O estado da Maria, ela poderia ser pequena, flor de gelo, ou estrela, ou ela poderia estar morta. E como é que ele fazia essas transições entre esses estados? Dentro da classe Maria, ele foi lá e implementou pegar flor de gelo. Se ela pegar flor de gelo e o estado dela foi estrela, ela retorna de uma maneira. Se o estado dela for pequena, ela vai retornar de uma maneira. Então, dentro da classe Maria, eu vou ter essas construções aí de cada estado. Que nem esse exemplo aqui, ó. Dentro da classe personagem, ele inicia com o estado parado, vai de parado, andando, correndo. Se a função for andar, e se ele estiver parado, ele começa a andar. Se for chamada a função correr, e ele estiver andando ou parado, ele vai estar correndo. E se ele ir para a função parar, o estado parado. A gente colocou 3 exemplos aí, mas imagina que fossem bem mais. Gente, ia ficar intragável isso daí. Para poder... Tá vendo que é sempre a questão de manutenção e a questão de leitura? Então, ia ficar muito difícil. Então, qual que é um padrão interessante para quando a gente precisa mudar comportamentos de acordo com o nosso estado? É o padrão state. E aí, voltando para cá, para a apresentação, onde que a gente... Então, é bem divertido, porque eu sempre lia fun e não por causa de function, eu sempre achava que era fun porque era divertido. Eu ri porque foi uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu comecei a estudar, trabalhar com Kotlin. Também. Mas tem essa frase no livro. Qual? Aquele de Kotlin? Aquele que a gente tem essa frase assim, porque Kotlin é divertido, tipo, na tradução, né? Aí, tipo, tá. Kotlin, né, que chama, Não sei né? se foi intencional, mas enfim. Eu acho que foi para conquistar. Uhum. Na vida real. Aí Só vamos... uma piadinha, assim, né? Exato, Josi. Se a gente pensar na vida real mesmo, né? Onde que os estados são importantes? Vamos pensar no fluxo de pagamento. Como é que eu vou controlar o fluxo de pagamento de um pedido, de uma compra? Porque eu vou ter comportamentos diferentes de acordo com o estado. Ia ser um grande controlador de if-elses, né? Guardando o pagamento. Vai fazer A, vai fazer B, vai fazer C. Mudou o estado para pago, mudou o estado para enviado, mudou o estado para pago, vou ter que acionar o envio daquele pedido. Vou precisar verificar... Não, pago não, né? Verificar estoque é antes, mas vamos supor, aguardando pagamento. Sem pagamento, sem estar pago, não tenho como fazer o envio. Foi pago, confirmei. Eu vou fazer o envio, vou mandar os logs, vou mandar para a parte de auditoria, vou mandar alguma informação para o estoque. Olha, -1, porque foi vendido. Depois de enviado, vou mandar as informações para o cliente referente aos dados do envio.
Então, são muitos comportamentos que são gerados na mudança de estado daquele objeto. E é como eu coloquei ali, né? Tipo, antes um objeto ele sabe tudo, decide tudo, faz tudo. Depois, cada estado ele vai cuidar desses comportamentos específicos. E aí eu estou tentando lembrar algum exemplo, além desse, né? Mas algum exemplo que eu tenha mexido com a parte de estado. Eu mexia bastante quando eu trabalhava mais. Hoje eu não trabalho tanto, mas antes eu trabalhava bastante com arquitetura hexagonal. E lá a gente fazia esse controle de estados, bem usando os states. Um outro exemplo que está me lembrando agora era a questão. Eu acho que fora fluxo de pedido, qual outro fluxo que a gente pode pensar em states? Que agora não está me vindo nenhum na cabeça. Eu fiquei pensando um tempão e eu não consegui pensar num exemplo, assim. Fora pagamento, algo que a gente tem que acompanhar, tem essa mudança de estado. Eu estava pensando num exemplo, geralmente tem aplicações que têm níveis assim, por exemplo, na Twitch tem níveis de inscritos, né? Dependendo de se você dá, não sei, se você faz doação ao canal ou algo do tipo. Então, se você não faz nenhuma doação, você continua vendo os ads ali, as propagandas, né? Aí isso aí é um estado. Aí já se você paga, você já vê menos propagandas. Aí pode ser algum tipo premium, que você já não veria nenhuma propaganda. Acho que nesse caso seriam os níveis de estado do usuário, né? Cada estado permite um acesso diferente. Eu acho um bom exemplo, faz sentido para mim. Eu não sei se assim se usaria isso nesse caso, né? Mas mas assim, vamos pensar de uma maneira mais genérica. Eu teria uma mudança de comportamento dependendo do estado ou dependendo do tipo de assinatura do meu cliente. Qual outra coisa que a gente poderia falar? Bom, boa pergunta. Vou procurar mais exemplos, porque realmente agora me fugiu. Fora pedido de compra. E aí isso até me lembrou que na pós que eu fiz, a gente, o TCC, vamos falar assim, era para a gente construir uma aplicação que era uma aplicação de pedido, que era na verdade, era um restaurante. Então, havia o pedido, onde que ele ia poder fazer essa compra, quando esse pedido ia para a cozinha, depois que saía da cozinha. Então, ele tinha essas mudanças de estados, e dependendo dessas mudanças de estados, a gente ia enviando algumas informações para os outros microserviços. Se eu não me engano, a gente construiu, eu acho, 3 ou 4 microserviços para fazer essa estrutura. Eu estava olhando aqui naquele site do Refactoring Guru, ele fala de um documento que você tem um estado de draft, né? Tipo um rascunho, depois em moderação, e aí depois esse documento é publicado. Então tem os estágios aqui que esse documento passa, né? Tipo, tem uma revisão, quando vai para moderação, e aí depois, quando é aprovado por um administrador, ele é publicado. Que foi até da imagem, que é uma máquina desse daqui, o rascunho, moderação e publicado. Esse aí mesmo. Boa. E aí ele até coloca aqui, né, ele dá um... Que linguagem que é essa, gente? Enfim, dá para ler.
Ah, olha você revelando sua idade. Ou que você precisa ir no oftalmologista. Agora está melhor? Eu ia perguntar qual que linguagem que é essa, porque eu não sei qual que é. Mas tudo bem. Talvez seja até pseudocódigo? Parece, não é? Essa linguagem que está escrito aqui. Talvez. Depois a gente pesquisa. Eu tenho vários suítes. Draft, State Moderation, aí Downbreak, aí Moderation, CAdmin. Então, são vários comportamentos dependendo do seu estado. Esse site aqui é muito legal, tá, gente? Muito legal mesmo. Tanto que esse livro aqui a gente estava até considerando em fazer a leitura dele. Que são exemplos do próprio site. Tem conteúdo premium aqui também, se vocês quiserem ver. Aplicabilidade. Essa parte é legal. Prós e contras, né? Princípio de responsabilidade única. Organiza o código relacionado a estados particulares em classes separadas. Princípio aberto e fechado. Introduz novos estados sem mudar classe de estado ou contexto existentes. Simplifica o código de contexto ao eliminar condicionais de máquinas de estados pesadas. Sabe qual que é uma boa máquina de estado? Lembrando agora, Step Function na AWS. Vocês já viram Step Function trabalhando com Lambda? Não, eu não. Não? Depois vocês dão uma olhada. Quando a gente trabalha com Step Functions, ela é uma máquina de estado. Dependendo das responses das lambdas, a gente constrói aquele fluxo. E aí, um contra, né? Aplicar o padrão pode ser um exagero se a máquina de estado só tem alguns estados ou raramente muda deles. E isso é importante sempre falar dos três, não só dos trade-offs, mas dos prós e contras, porque não pensar que é uma solução para tudo. Então, será que se aplica no meu problema? Será que ele tem essa mudança? Tem muita mudança quando eu mudo uma característica dele, um estado dele. Ele também dá uma relação com os outros padrões, então acho que vale muito a leitura dessa parte. E aqui atende todos os gostos, né? Eu tenho exemplos em C#, C++, em Golang, em Java, em PHP, Python, Ruby, Rust. Eu não sabia o que era, estava esperando mostrar aqui o que era essa daqui, Swift e TypeScript. Tem um livro que eu estou dando uma olhada, de Kotlin, que fala de Design Patterns. Ele falava que a diferença do State para o Strategy, né? É que o Strategy, o cliente é que decide qual vai ser o comportamento. E no State, esse estado é mudado dentro da própria classe. Então, ele estava falando dessas diferenças. Boa. E lembrar que o Strategy foi até aquele dos primeiros que a gente viu, né? Que é falar dos padrões mais comuns. Deixa eu ver qual que era o capítulo do Strategy. Strategy. Oxi, peraí. Capítulo 5. O capítulo 5 que era o Strategy. Legal, né? Eu gostei também da relação do State com o Strategy. É parecido, mas é diferente. O Guima tinha colocado aqui, né? Conteúdo de blog, como WordPress, tem vários estados de post, como Draft, Review, Published e Archive. E aí a gente chega no Builder. E o Builder, ele é um padrão... Opa, cadê a página? Ele é um padrão de criação.
E o que mais me chamou a atenção aqui no padrão de criação, e aí vai estar ali na página. Cadê? Caramba, cadê? Ele fala da leitura. Aqui, ó, na página 109, ele fala assim, ó, essa técnica de encadear camadas de métodos, deixa eu mostrar aqui como que fica o builder, né? Primeiro, capítulo 9, refatoração. Então, eu tenho essa classe pedido, e aí eu vou fazer o pedido builder. Eu vou criar suas funções internas para que ele aplique o valor daquele elemento. Então, como assim? Se eu fosse construir um objeto dessa classe, ela dessa maneira, o que eu teria que fazer? Eu teria que informar o ID, informar o cliente, o endereço, os itens, o valor, o cupom. O cupom ele não é obrigatório. E o entregue. Quando eu faço uma classe de builder, eu construo funções internas para que ele aplique valores que a gente pode colocar como default. E isso facilita, por quê? Às vezes, alguns valores você quer utilizar aqueles default e você não precisa informar. Ou você só quer construir com determinados valores. Eu falei a mesma coisa, né? Mas, enfim, qual que é uma construção que fica legível, né? Então, se a gente vir aqui sem refatoração, no teste, como que eu construiria aqui o pedido? É que aqui ainda está idiomático, dá para enxergar o que é cada coisa. Mas a gente poderia fazer assim, ó. Vou construir um pedido e aí eu tenho esses parâmetros aqui no meu construtor. Gil, Rua A, 123, list off, 123,45, null e false. A gente não consegue enxergar diretamente, saber o que é cada coisa. É claro que da maneira que estava escrita anteriormente estava mais fácil, mas quando eu construo através do seu próprio construtor, ele pode aparecer dessa maneira. O que eu ganho quando a gente faz aquele builder, uma classe builder dela? Eu ganho mais leitura. E se, vamos supor, aqui na main, ele colocou, deixa eu ver, o client Ana. O client, ele tem um valor vazio. Então, eu poderia muito bem ter omitido esse, vamos ver se não quebra, e ele consegue fazer a construção do pedido. Aqui, no sem refatoração, se eu não passo o Gil, se eu passo só assim, ele vai começar a reclamar falando que está faltando um parâmetro. Ele já até me notifica, né? Eu posso só concluir, Cris. Eu posso confundir, eu posso falar assim, poxa, aqui não é essa informação. Poderia ter passado, a informação nos lugares incorretos, sabe? Passar, para mim o nome é o primeiro e depois é o seu identificador. Fica mais complicado para mim passar dessa maneira.
Pode falar, Cris. Eu estava me lembrando que no Kotlin você consegue colocar o nome do campo, né? Que vai receber o atributo. E no Eu Java, consigo. acho que não, né? No Java você tem que colocar na ordem certa, não tem? Acho que ele não aceita você colocar o nome do campo igual e o atributo. Faz tanto Sempre eu tempo que eu não não deixo. mexo com Java. Eu tô nessa também. Eu já não sei se tem ou se não. Ou eu tô Eu, enganada. eu não lembro. Mas, tipo, Mas, se eu mudar a ordem, quebra tudo, né? exato. Então, o Builder, ele facilita nessa leitura. E aí, que nem na página 109 que eu queria falar com vocês. Tipo assim, essa técnica de encadear chamadas de métodos de um mesmo objeto se chama interface fluente. Em inglês, descrito por Martin Fowler e assim por diante. Com ela, favorecemos a legibilidade do código, deixando as chamadas mais expressivas. E onde que a gente vai ver muito isso, né? Porque você fala assim, precisava necessariamente construir um builder para esse daqui. Você viu que pelo menos com Kotlin, que é o que a gente tem certeza, a gente consegue deixar a informação aqui tem refatoração, a gente consegue construir dessa maneira. Então tá legível, né? Só que a gente vai ver isso bastante em DTOs, quando a gente faz a construção de DTOs, quando a gente faz a construção de requests, quando a gente utiliza SDKs principalmente, realmente para ficar mais clara a leitura. Como quando eu vou setar a configuração, então ele vai ter o seu próprio builder ali. Quando eu vou construir, quando eu vou, na verdade, consultar com clients, payloads, a gente vai utilizar esse builder realmente para legibilidade, para como que eu vou fazer essa leitura mais fácil. E é aquela, né? Sempre a gente vai pensar, será que eu preciso construir builder para tudo? Será que se eu não preciso passar tantos parâmetros para construir aquele objeto, será que eu preciso construir uma classe builder? A gente estava até conversando acho que foi semana passada, no encontro passado, a gente estava falando, mas builder é o padrão do projeto que está inserido. Aí as classes ali, ela tinha builder, mesmo que se fosse 1 ou 2 elementos. Precisava? No meu ponto de vista, sei lá, precisa porque eu quero deixar tudo parecidinho. Mas às vezes não é a melhor prática, né? Tem que ser conversado com o time, ser negociado isso, porque às vezes a gente complica as coisas demais e às vezes a gente não precisa de tudo isso. Eu fiquei pensando não sei nas outras linguagens, mas o Kotlin, meio que se você usa ali o default, né? É default que fala? Uhum. É default value, né? E parâmetro nomeado, você não precisa construir um builder. Porque na hora que você vai construir o objeto, você só passa o nome dos parâmetros e aí constrói o que quiser, com o valor que quiser, e deixa no valor default para os outros, para todos, né? Porque também que você não precisa, né? Isso se for um objeto novo, né? Se você não estiver fazendo refatoração. Uhum. Mas eu não sei. Eu vejo muita aplicabilidade disso, sabe? Até no exemplo do livro eu achei meio. Você achou simplista? Não, Pensa se você precisa ter um que é muito grande, sabe? Eu acho que a ideia é isso. E alguns podem ser default. Aí um builder é legal. para não precisar passar tudo, né? Todos os parâmetros ali no construtor. É que nem SDK, quando a gente vai usar o SDK da AWS. Quantidade de coisas que a gente pode setar ali de informação, mas já tem os seus defaults. E você só precisa de 3, 4 parâmetros, que é o que você quer realmente colocar. Se você fosse usar o construtor, você ia ter que setar todos os valores. Vamos supor que tem lá 20, 30 valores para você setar.
Nessa questão de configuração aí. É porque o exemplo do livro era mais para construir tipo, um objeto muito. Talvez fosse muito simples, né? Tipo, vou construir as informações ali do carro, né? Não sei. Uhum. Para mim não ficou fazendo muito sentido, mas nessa questão de configuração aí faz sentido, sim, porque você pode ter N parâmetros para configurar qualquer coisa, né? Um bin, por exemplo, onde configura bins para fazer. Exato. A gente não olha o que está por trás, né, da classe. Geralmente a gente só configura o bin de alguma coisa que já existe, aí não olha quais são todos os parâmetros que são possíveis, né? Bem principalmente quando a gente vai fazer ali conexão com... Vamos fazer a chamada do client, sabe? Ou então eu quero parametrizar a questão do timeout. Uns eu quero usar default, outros eu quero parametrizar, porque às vezes eu não quero gastar tanto tempo naquela chamada. Que mais? Agora eu parei para pensar aqui, provavelmente muita coisa que eu uso deve ter um builder por trás. Ah, com eu certeza. nunca parei para prestar atenção. Tipo, fazer chamada com o OKHTP, quando você constrói ali o request, e aí você vai montando, né, URL, header, lá, no final dá um build. Porque o último passo é o método build, né? Então provavelmente aquilo é um builder. Só que eu não estou usando todos os parâmetros. Só Você que eu só não fui usa lá o na classe olhar necessário. o que ela tem. Agora você vai lá olhar a classe, né? Agora eu vou olhar. Surgiu aí já a curiosidade para ver quantos você poderia ter construído e às vezes você só usa alguns. Talvez você descubra recursos, você fala, caraca, tinha isso aqui e eu estou usando de uma outra maneira. É bem isso. Vocês usam bastante o Builder? Alguém mais? Eu só estava pesquisando aqui sobre Java, né? E é isso mesmo, você não consegue passar os nomes das propriedades, né? Então, acho que em Java faz muito sentido ter o builder. Que nem No naquele daqui, né? Não dá para a gente passar dessa maneira no Java. Isso. Então, no Kotlin facilitou, né? E no Java, acho que era bem importante. Oh, boa, faz sentido, tá vendo? Cadê os javeiros e as javeiras aqui? Não tem? Eu sou filha desraigada do Java. Comecei com Java, mas faz tanto tempo que eu não vejo Java que... Para vocês terem uma ideia, agora eu não estou vendo nem tanto Kotlin, eu estou vendo mais Go. Eu estou trabalhando mais com Golang agora. Então, eu preciso entender a lógica. Sintaxe, gente, já se perdeu da minha cabeça. Já. Você esquece, né? Eu comecei a Mas estudar eu virei fã de Kotlin. Mas faz tempo. Quando você vê Go, Cris, faça alguma coisa em Go. Bichinho voa. Eu já vi e não Não gostei. escrevo quase nada, né? Gente, Ó, Mas vocês voa, colocam que é uma beleza. vocês Hã? colocam o nome de variável bonitinho ou vocês colocam, sei lá, um nome aleatório, assim? Como assim? aqui. Ah, não sei, o código que eu vi de Go eu achei bem ruim. Ah, mas Aquele código ruim Mas tem em o qualquer linguagem. clean code é para todo mundo, né? então, eu falei, mas cadê o nome das variáveis bonitinhas, né? Falando exatamente o que é, sei lá, o código que eu vi não tava assim, não. Ah, foi isso. Você ficou traumatizada por causa de código ruim. Mas dá uma oportunidade pro Go você viver. Tá E bom. Todo mundo fala que é muito rápido, né? não, e não só isso, porque ele fecha ali o binário, né? Ele fica bem menor. Cara,
É porque para O outra que a gente finalidade. ganha? Depende da funcionalidade. É sempre isso, não tem algo melhor e pior. Depende do que você precisa, qual que é o problema que você quer resolver. E para finalizar, eu acho que a reflexão desses 3 capítulos fica aí as perguntas. O que você achou? O que você acha mais útil? O que fica mais complexo? O que vocês evitariam hoje, pensando em adapter, state e builder? Eu achei interessante os 2 primeiros. O Builder, eu não sei se eu utilizaria muito, porque como eu programo mais em Ruby, né, a gente usa muito parâmetros nomeados. Então é meio como se fosse um Builder já, eu acho. Pelo menos parece muito. É que o builder é utilizar as funções para construção do objeto, para retornar o valor já default. É nessa ideia, Iago? Você pode você pode omitir os parâmetros nomeados, ou se você já tiver criado o objeto, você pode chamar as funções, né? Que no Ruby as funções são os nomes dos parâmetros. Eu As acho que tem que funções de trazer ler e escrever. Eu acho que tem que começar a trazer uns códigos para a gente ver. Que eu nunca vi nenhum código em Ruby. Não, o Mano Davin chama de Ruby, né? É. Fica a gosto do freguês. É Ruby, é Ruby, da forma que... Mas o Ruby fala que também ele é muito interessante, mas eu nunca vi o código em si. Eu só ouço falar. Eu fiz os... Entendi. Vou pesquisar. Você pegou esse livro em Ruby, não foi, Iago? E eu tenho um repositório que está com uns 3 capítulos. Na verdade, os 3 primeiros estão em Ruby. Vou olhar. Eu acho que eu coloquei aqui a parte aqui do Refatorando com Padrões, eu acho que deve ter colocado o seu repo lá. É. Vou olhar, para dar uma curiada e questionar. Abrir umas issues lá para você, no seu repositório. O Guima colocou assim, que ele gostou dos 3, mas o que ele mais usa é o Builder. O State é bem situacional, pois raramente mexo com algo com vários estados. Boa. Pessoal, por hoje é isso. Falei para vocês que ia ser mais rápido, mais tranquilo. E antes de finalizar, primeiro agradecer a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse encontro. Daqui 15 dias a gente vai ter o nosso último encontro desse livro. Mas depois, mais 15 dias, a gente vai ter uma convidada especial aqui. Convidei uma colega para bater um papo com a gente sobre a questão de leitura técnica. Eu espero que vocês gostem.